E saiu a notícia sobre Lucas Paquetá, que saiu do jogo ontem direto para o hospital. Vou falar sobre Lucas Paquetá, vou falar sobre Saul, que deu uma entrevista muito emocionante aí e se rendeu à torcida do Flamengo. Vou falar também sobre a adaptação do jogador e a filosofia de Leonardo Jardim. Vou falar também sobre o cartão amarelo que a Arrascaeta tomou ontem na comemoração, que o Flamengo entende que a CBF tem que tirar esse cartão amarelo, não pode punir o Arrascaeta por essa homenagem feita ao Oscar Schmidt, aí, o ídolo no basquetebol. Mas antes dessas notícias, dessas informações aqui, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações na opção todas, para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. Fazendo isso, você estará ajudando o crescimento do canal. Eu vejo aí que 80% dos espectadores do canal não são inscritos, então olha, se você é inscrito, se você não for, se inscreve aí, deixa o like, aciona o sininho das notificações, o botãozinho tá aqui embaixo, você não paga nada, não preenche nada, e bora que bora, porque tem muito assunto aí, vamos falar de Mengão, vamos começar o vídeo já falando sobre Lucas Paquetá. O que acontece é o seguinte, nação, o Mengão ganhou mais uma vitória e vai para conta do Leonardo Jardim, vai mais uma vitória para conta dos jogadores do Flamengo que fizeram um jogo perfeito ontem. O Flamengo empurrou o Bahia, amassou o Bahia, gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá. E o Paquetá, em um lance ali, já na reta final do jogo, ele sentiu o joelho, né? Ele caiu sentindo o joelho. Depois do encerramento do jogo, Lucas Paquetá foi direto para o hospital. O Flamengo soltou uma nota aí com a situação do Lucas Paquetá. Confira a nota comigo aí. Após exames na madrugada de segunda-feira, nenhuma lesão foi detectada no joelho de Lucas Paquetá. O meia sofreu edema no tendão da coxa e já iniciou o tratamento aí no DM do Flamengo. A nota completa após deixar o campo com dores na perna esquerda na vitória sobre o Bahia por 2-0, válida pelo Brasileirão Betano 2026, o meia Lucas Paquetá foi submetido a exames clínicos e de imagem ainda no início da madrugada de segunda-feira. O resultado não apontou lesão no joelho. A ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda e o atleta já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube. Ou seja, nada muito preocupante, né, nação? Porque o Lucas Paquetá saiu ali sentindo, a princípio, mancando ali, deixou muitos torcedores, né, apreensivos, pensando, nossa, o Paquetá machucou. Mas o Paquetá, graças a Deus, é uma lesão aí que vai durar aí de 3 a 4 semanas, de 2 a 3 semanas aí, no máximo. O Lucas Paquetá estará de volta aí. Lucas Paquetá que está jogando muita bola ali como segundo volante. Eu acho que o Leonardo Jardim ele vai adotar o Lucas Paquetá sempre por ali, né? Ainda falando sobre Flamengo e Bahia, tem dois assuntos que eu quero falar com vocês aqui. Um deles é sobre o Saul Nínguez, né? O Saul Nínguez que retornou aí aos gramados depois de quase 4 meses, quase 5 meses fora, né? Depois da cirurgia. O Saul participou do gol do Lucas Paquetá, deu uma assistência direta, né? A segunda assistência do Saul com a camisa do Flamengo. E ele depois foi entrevistado ali pela repórter do Premier, né? Da Globo, dos canais Globos. E ele falou que se mostrou impressionado com o calor da torcida e com a filosofia de trabalho de Leonardo Jardim. O meia ressaltou que sua adaptação está sendo mais rápida do que o esperado e que está ansioso para ter uma sequência maior como titular, colocando-se à disposição para exercer diferentes funções no esquema tático do treinador português. O Saul Nínguez é mais uma peça no meio de campo do Flamengo ali, que já tem um meio de campo muito bom, né? Com Paquetá, com Arrascaeta, Everton Araújo, Jorginho, Eric Pulgar, De La Cruz, também, que por incrível que pareça, esses caras estão jogando muito aí, voltaram a jogar bem, o Leonardo Jardim recuperou todo mundo ali, o Samuel Lino, Plata, que partida fez o Plata ontem, o Pedro, o Arrascaeta voltando a jogar bem, né? Então o Saul Nínguez, ele está à disposição aí do jogador, né, do treinador, né, gente? Vamos falar agora sobre Arrascaeta e o cartão amarelo, né? Isso porque o Flamengo, tá? O Flamengo ele ficou revoltado aí, né? Os dirigentes do Flamengo, toda a torcida do Flamengo, com o árbitro da partida de ontem, né? O Flávio Rodrigues de Oliveira. Por quê? Porque o Arrascaeta fez o gol ali,
ele tirou a camisa em homenagem ao Oscar Schmidt. A gente sabe que a regra é clara, né? Mas no entendimento faltou um consenso ali do árbitro. Segundo o Flamengo entende que houve um erro crasso da arbitragem e pretende utilizar as imagens da transmissão oficial para fundamentar um pedido de anulação objetivo do cartão amarelo. O objetivo é evitar que o uruguaio cumpra a suspensão automática, dada a importância técnica dele, especialmente agora, né, com a ausência do Lucas Paquetá. Ou seja, o Flamengo vai até a CBF, vai utilizar essas imagens, né, porque era uma comemoração de homenagem, só que tá na regra, né? Tirou a camisa, tem que levar a carta amarela. Então o árbitro agiu dentro da regra, dentro do que ele espera, né? E outra coisa também, né? O Flávio Rodrigues de Oliveira, ele poderia ter o consenso sim, porque era uma homenagem. Fazia poucos dias que a gente teve essa grande perda, né, no basquetebol, mas o árbitro deu o cartão amarelo pro Arrascaeta, isso aí revoltou Flamengo, a diretoria, a torcida. Eu achei muito rigoroso também, tá, gente? Muito rigoroso eu achei, tá? Por parte do juiz. Mais uma rodada se encerrou. Flamengo venceu, Palmeiras venceu, Fluminense venceu, os três líderes, os três primeiros venceram, e depois dessa 12ª rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte: Palmeiras líder, 29 pontos, Flamengo segundo, 23, Fluminense terceiro, 23, São Paulo em quarto, 20, Bahia em quinto, 20, Atlético Paranaense em sexto, 19, Curitiba em sétimo, 19, Bragantino em oitavo, 17, Botafogo em nono, 16, Vasco em décimo, 16, Vitória em 11º, 15, Atlético Mineiro em 12º, 14, Grêmio 13º, 13, Internacional 14º com 13 pontos, o Santos em 15º com 13, o Cruzeiro em 16º com 13. Aí na zona de rebaixamento temos Corinthians com 12 em 17º, Mirassol com 9 em 18º, Remo com 8 em 19º e a Chapecoense dormiu na zona de rebaixamento com 8 pontos também, tá, gente? Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro após a segunda rodada, com vitória dos líderes, né? É isso mesmo, gente. Com vitórias dos líderes, né? O São Paulo perdeu, o Atlético perdeu, o Bahia perdeu, Flamengo, Fluminense e Palmeiras ganharam, né, gente? Saindo da classificação do Brasileirão, falando sobre o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni, gente, ao contrário do que costuma fazer com o Abel Ferreira, porque o Rogério Ceni ele tem apenas uma derrota, né, na história para o Abel Ferreira. Já ao contrário do Abel Ferreira e do Rogério Ceni, o Rogério Ceni contra o Flamengo ele já não leva tanta sorte, né, gente? Porque foram 18 jogos aí como treinador contra o Flamengo. O Rogério Ceni tem uma vitória apenas e 17 derrotas. O Flamengo derrotou o Bahia de Rogério Ceni aí, o São Paulo de Rogério Ceni 17 vezes, tá, gente? O único triunfo aí do comandante aí de 53 anos ocorreu em outubro do ano passado, tá? Aquele jogo lá que o Flamengo teve 2 expulsões e o time do Bahia ganhou do Flamengo de 1-0, interrompendo uma sequência, né, de 16 derrotas consecutivas do Bahia aí, que vinha 16 jogos perdendo para o Flamengo. O ano passado o Bahia conseguiu essa vitória, né, gente? E o Rogério Ceni é um verdadeiro freguês aí do Mengão, né? Aí o que acontece? O Rogério Ceni apanha do Flamengo e desconta no Palmeiras da Abel Ferreira. Sempre assim, o Rogério Ceni. Bem, gente, o Rogério Ceni que também ficou de fora ontem, né? Ele estava suspenso. Então o treinador não participou do jogo de ontem, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, acionar o sino das notificações. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.